admiráveis, respeitáveis, que a gente gosta e tem mesmo até relacionamento de amizade. Negação absoluta, raciocinada a seu modo. Essa é a característica fundamental desse tipo de incrédulo. Depois você tem os materialistas por falta de coisa melhor. Este é bom. Este é bom da gente atuar. Por quê? Porque ele só é materialista porque nada lhe apresentaram que valesse a pena mudar o seu ponto de vista. Em geral, eles conhecem várias posições religiosas que não fazem apelo à razão, ao bom senso. Eles não conhecem uma ciência da alma. Eles conhecem uma religião sobre a alma. E isso há uma diferença muito grande. Uma religião tratada de uma alma é diferente de uma ciência tratada da alma, ou de uma filosofia muito bem embasada a tratar da alma. Então, como eles não conhecem coisa melhor, eles são materialistas por falta de coisa melhor. Quando a gente conhece um desses e a gente mostra a beleza do pensamento espírita, apresenta o pensamento espírita de uma forma kardeciana, a gente tem boa chance de fazer com que esse encontre no espiritismo a coisa melhor que ele está procurando. Claro que se ele se deparar com um espírita exaltado, ele pode fugir mais ainda. Aí ele vai dizer, não tem coisa melhor do que a minha posição. E ele vai dizer, isso que você me mostrou é pior do que a minha posição. Por isso, o desserviço que presta o espírita exaltado. Porque esse tipo de materialista, por ser materialista inteligente, pessoa que reflete, que pensa, ele vai simplesmente ver naquela tolice que ele está apresentando, uma tolice mesmo, e ele vai então continuar com o seu ponto de vista. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. Mas ver a luz. Se eu apresento mais sombra do que ele já tinha, não resolve. Se eu sou capaz de mostrar a lucidez do pensamento kardeciano, então eu terei chance de fazê-lo enxergar. Mas se ao invés de luz eu boto mais sombra ainda, mais cego ele vai ficar. Incrédulos de má vontade. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Kardec vai dizer, lamentá-los é tudo o que se pode fazer. É aquele indivíduo que é incrédulo e tem muita má vontade em sair da posição em que ele se encontra. Não tem nenhuma vontade de mudar. Nenhuma. Ele está confortavelmente na sua posição. O que a gente pode é simplesmente deixá-lo de lado, porque ele já acha que está com a verdade e que a posição em que ele se encontra é a posição que ele deseja ficar. Ele não quer mudar. Ele não quer refletir sobre um outro ponto de vista. E como a nossa postura é a postura da liberdade, do respeito à consciência, nós o deixamos do jeito que está, já que nós não devemos impor a ele qualquer forma de visão espírita. Então, lamentamos que o indivíduo tenha essa posição e a gente deixa que ele decida de que forma vai conduzir a sua vida. Aliás, ele já decidiu, ele já escolheu o seu caminho. Os incrédulos por interesse ou má fé. Ele adota uma postura que lhe dá benefícios de poder, de riqueza ou de qualquer natureza. Ele tem interesses na postura que ele adota, que ele prega, logo ele vai condenar uma tese que possa violar os seus interesses. Ele não mudaria a sua convicção, porque ao mudar a sua convicção, os seus interesses deveriam mudar também. E há muita coisa em jogo. Alguém que tem poder em cima de sua convicção, que faz uso desse poder, alguém que conquistou patrimônio material, alguém que tem uma vida construída socialmente em cima dessa sua incredulidade, obviamente que ele não vai ter interesse em mudar, de assumir um ponto de vista diferente. Então Kardec diz, condena o espiritismo por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Não há o que dizer deles. Há bom senso kardeciano.
o respeito à liberdade de consciência. O respeito. Se nós adotássemos uma postura de professor, nós o reprovaríamos. Olha que coisa maluca. Ele não teria a aprovação. Quem somos nós para isso? Ele é uma alma imortal que tem direito de ter as suas convicções. Então, não há o que fazer com eles. Eles escolheram o seu caminho e nós devemos deixar que eles vivam o seu caminho. Essa é uma doutrina de respeito à liberdade de consciência. Aliás, nós vamos ver que este capítulo do método tem uma ligação estreita, e eu vou mostrar isso ao longo da exposição, com o capítulo da Lei de Liberdade, de O Livro dos Espíritos. Há uma vinculação estreita nesses dois capítulos, porque nesta Lei de Liberdade, Kardec coloca os fundamentos filosóficos para este capítulo. Ali estão os fundamentos éticos e filosóficos para o ensino. É o ensino livre, em que a liberdade é colocada como um patrimônio maior do ser humano. E ninguém tem o direito de violentar o outro nas suas convicções. Qualquer prática de violência, de imposição, deve ser banida do movimento espírita. Nós não podemos aceitar no movimento espírita nenhuma prática de imposição que leve o indivíduo a se sentir obrigado a se tornar espírita, obrigado a estudar o espiritismo. Métodos de avaliação, de frequência, de cobrança, estão fora do procedimento de convicção, de liberdade de expressão e de pensamento próprio de uma doutrina como é o espiritismo. Então, há uma ligação estreita entre esses dois capítulos. O respeito à liberdade de consciência, que não podemos abrir mão. Lembre-se que nós já vivemos na humanidade vários ismos, totalitarismos, que desrespeitavam e desrespeitam a liberdade de convicção. Quantas guerras religiosas, quantas violências que a humanidade viveu e vive até hoje, por conta do desrespeito à liberdade de consciência. De julgar que o meu ponto de vista, por ser a verdade, deve ser imposto ao outro. O meu ponto de vista, mesmo que eu o considere verdadeiro, deve ser exposto ao outro, colocado para o outro, para que o outro possa, refletindo sobre ele, aceitá-lo ou não. Nada mais que isso. É o livre diálogo, conversação pública de respeito à liberdade de consciência. A gente não pode permitir que a gente crie na estrutura do movimento espírita uma visão espírita que não reflita o pensamento da própria doutrina. E a partir deste nosso descuido, a gente vai criando cisões, separações, contendas, brigas, violências em nome de uma verdade. E Kardec teve a lucidez de estabelecer o fora da caridade e não fora da verdade, como sendo a salvação. Então, no terreno do ensino, respeito à opinião, ao pensamento do outro. O que o professor não pode ter. Quando eu coloco um exercício de matemática lá, some 2 mais 2, o aluno botou 5, eu reprovo. Eu não estou respeitando a opinião dele. Mesmo que ele produzisse um argumento, olha, para mim é 4, porque mais na minha cabeça. Cara, você não botou, para mim é 5, você não botou 4, você está reprovado. Eu não respeito o pensamento dele diferente, porque não há pensamento diferente, não pode haver. Porque a função ali é que ele responda segundo aquela aritmética, e não que ele dê sua opinião, sua convicção. Não estou pedindo a sua convicção sobre 2 mais 2 igual a 4. Estou querendo que você aprenda que 2 mais 2 é igual a 4. E que se você não aprender isso, você está reprovado. É diferente, não há convicção envolvida, não há convencimento. É bem diferente a posição professor-aluno da posição adepto-incrédulo, de quem quer convencer, gerar convicção, ou do quem quer aferir, medir a aprendizagem, conhecimento adquirido. Então, esses a gente respeita, como a gente respeita todos os outros. Incrédulos por pusilanimidade, falta de coragem, falta de ânimo. Terão coragem quando virem que os outros não se queimam. É a expressão que o Kardec utiliza.
Ele acha que virar espírita, ele vai se queimar, vai ficar mal visto, mal falado, ele vai se dar mal nessa história toda. Ele não conhece o espiritismo, então ele é um incrédulo. Não, essa história aí de mexer com os espíritos, sei lá, hein? Quem sabe isso pode atrapalhar a minha vida. Eu vou para o inferno mesmo, existe esse tal de demônio, isso é parte com tinhoso. Quando ele descobrir que várias pessoas não estão se queimando, mas se tornando mais felizes, ele talvez ganhe coragem de refletir mais sobre essa filosofia, sobre essa maneira de ser. Então ele vai talvez mudar um pouco o seu ponto de vista. Kardec diz, os incrédulos por escrúpulos religiosos. Ele tem escrúpulo, ele é assim, para mim, a vida só faz sentido com religião. É a religião que dá sentido à vida. Espiritismo não é religião, logo eu não quero o espiritismo. Esse é o incrédulo por escrúpulo religioso. Ele é religioso e não abre mão da religião. Diz Kardec, um estudo esclarecido ensinará que o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião. E Kardec mesmo aqui, ele não vai dizer o espiritismo é uma religião. Ele vai dizer, repousa sobre as bases fundamentais da religião, porque ele não quer criar confusão de novo. Então, esse que tem escrúpulo descobre que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico do termo, e não uma religião no sentido tradicional do termo. Ele descobre, portanto, que ele gostar de uma religião, amar a religião, não o impede de ser espírita, muito pelo contrário. Há uma correlação profunda entre espiritismo e religiosidade. E esse sentimento de Deus profundo que a filosofia espírita coloca. Então, nesse momento, ao conhecer isso e perceber que ele é religioso sendo espírita, no sentido profundo da palavra religião, esse indivíduo talvez passe a olhar a tese espírita de uma forma diferente. Há pontinhos, porque Kardec no texto diz, existem muitos outros que a gente poderia classificar, tipos de incrédulos, né, de acordo com um certo perfil psicológico desse incrédulo. E ele relaciona vários nomes, mas não comenta, exatamente porque, por covardia, por isso, por aquilo, por vaidade, por orgulho, etc. Para cada paixão humana, você tem um tipo de incrédulo. Então, ele deixa aqui os pontinhos, eu coloco, vocês depois, em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo, poderão ver um pouco mais sobre esse tipo, embora Kardec só dá nomes, não entra no detalhes, exatamente porque a quantidade de incrédulo varia da mesma maneira que variam as nossas paixões. Mas ele destaca mais alguns, que vale a pena destacar. Incrédulos por decepções. Passam da confiança exagerada à incredulidade. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Isso a gente encontra, quem milita no movimento espírita encontra. A pessoa é espírita, daqui a pouco sofreu uma decepção. O espírito falou algo que ele não deveria ouvir, ou que ele não queria ouvir. Ele leu algo que contrariava o que ele acreditava. E ele abandonou. Ele se sentiu decepcionado. Ou porque ele mostrou a sua posição espírita apoiada em uma pessoa. Ele é espírita porque alguém é espírita, porque alguém tem certa conduta. Aí quando ele pega o sujeito tendo uma conduta equivocada, ele desmorona junto. Está vendo? Eu só era espírita por você, por sua culpa, porque você era assim. Agora você é um homem defeituoso, cheio de paixões humanas, de erros, então eu não sou mais espírita. É curioso, ele criou a sua convicção em cima de uma pessoa e não em cima da doutrina, da filosofia, da proposta espírita. Então esse é o típico do incrédulo por decepção. Como ele se apoiou em alguém, esse alguém desmoronou, ele desmoronou junto. Ou então a sua decepção advém de uma compreensão equivocada da doutrina. Ele entendia espiritismo de um jeito, e era aquilo que lhe dava força, de repente alguém mostra que é outra coisa, e aí ele se decepciona. Nossa, eu achava que frequentando lá e tomando passe, eu estava garantido no nosso lar. Já tinha até mandado fazer meu projeto de casa em nosso lar. E por isso eu estou lá no centro todo dia, tomando passe, ouvindo o Cosme falar, e outros mais, e estou lá. Tomo água fluidificada e eu achei que isso já me dava a casinha em nosso lar. Agora não é bem assim, eu tenho que fazer esse tal de caridade, eu tenho que vencer meus defeitos, as minhas imperfeições. Nossa, é trabalho demais, eu vou mudar, eu vou para outro lugar, que lá é mais fácil, eu compro um título, eu recebo já, basta eu contribuir com 10%, 20% do meu salário, e o céu, o lugarzinho do céu está resolvido. Tudo bem, ele se decepcionou com a tese espírita, porque ele não conhecia a tese espírita.
E aí ele procura uma outra coisa. Então, há muitos incrédulos que se decepcionam. A gente encontra no movimento, inclusive, pessoas que se decepcionam amorosamente. Há jovens, mulheres ou homens, que se apaixonam pelo companheiro que era espírita, e aí se torna espírita. No fundo, ela está apaixonada pelo indivíduo, mas como ele é espírita, vai junto, né? Porque se não for junto, talvez perca aquela paixão. Então, está junto ali, está espírita junto, porque está apaixonado. Aí o indivíduo, a mulher, abandona o espiritismo, ou continua, mas eu deixo de gostar dela, ou ela passa a gostar de outra, aí eu me decepcionei com a pessoa, eu abandono o espiritismo. É muito disso, pessoas que estão no espiritismo por paixão, não por paixão pela doutrina, por paixão por algum companheiro da casa espírita. Isso é muito comum a gente encontrar na juventude espírita. No meu tempo de coordenador de mocidade, eu convivi com alguns jovens assim, que eram espíritas, mas a gente percebia que os olhinhos dele ou dela brilhavam, não era pelo espiritismo, era pelaquela pessoa que estava do lado, brilhava. E de alguma forma ele ia sofrer uma decepção, porque passa a fase da paixão, ele se desilude com a pessoa, e aí vai junto à doutrina, porque ele nunca esteve no pensamento espírita, estava na pessoa. Então é muito comum esse tipo de incrédulo, e cabe ao adepto perceber, conhecendo esse tipo de incrédulo, saber de que maneira produzir nele a convicção, através do diálogo, da demonstração da beleza do pensamento doutrinário. Ou então descobrir que enquanto ele está cego pela paixão, não há como convencê-lo de nada. E aí, a mais numerosa classe de incrédulos, né, são os incertos. Kardec diz, a mais numerosa de todas. Não lhes falta aos pensamentos senão serem coordenados e formulados. São os incertos. A pessoa, e qual é a sua religião? Ela fala, ou ela pronuncia uma palavra porque aprendeu a ouvir do pai, da mãe. Você é materialista? Não. Você é religioso? Não. Ele não sabe bem, é incerto. Ele não tem uma posição filosófico-doutrinária definida. Então é com esse que a gente trabalha muito melhor. Esses são a grande maioria dos que frequentam, às vezes, pela primeira vez, as reuniões públicas, que estão incertos, não sabem qual caminho seguir, estão atrás de uma proposta, estão procurando. A gente conhece muitos, e você vai conversar, eu frequentei lá a igreja tal, fui na doutrina tal, participei do grupo tal, e agora estou vindo aqui, quem sabe, eu preciso ouvir as diversas posições, porque eu estou muito incerto, eu não sei para que caminho vou, o que eu vou adotar, e veja se ele encontra um espírita exaltado, o que vai acontecer com ele, né? Ele já vai continuar incerto, mas ele vai ter uma certeza a mais, que espiritismo não. Aí ele vai continuar incerto nas outras, vai continuar frequentando os outros grupos, ou seja, mas ele ainda vai continuar incerto, mas já conquistou uma certeza de que ser espírita não vale a pena. Então esse cuidado nós temos que tomar, de botar a doutrina com tanta lucidez, é o que nós vamos ver já no método. Qual é o método que nós temos que usar para que a gente possa estar prevenido com todo esse tipo de incrédulo. Agora sim, vamos entrar um pouquinho no método. Qual é o método que a gente deve adotar no ensino espírita? Já falei de várias estratégias que a gente não deve adotar. Já procurei dizer ao longo da palestra uma série de métodos que a gente não deve adotar. Agora vou usar o que o Kardec sugere como método a ser usado no ensino da doutrina. Diz ele, falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência, que dizemos consistir o melhor, olha, Kardec não economiza as palavras, o melhor método de ensino espírita. Olha, palavras de Kardec, Cosme não está inventando, olhem aí no livro O Método. O melhor método, eu olhei até no francês, para ver se essas coisas estão bem traduzidas, está assim mesmo. O melhor método de ensino espírita é em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Antes à razão. Veja, o que caracteriza a razão é o debate público, a apresentação dos argumentos, a tentativa de expor o meu ponto de vista de forma fundamentada. Isto é a razão, que vem desde os gregos, é o espaço público de reflexão. Essa é a característica da razão. Eu apresento a minha ideia com os meus argumentos e você os discute, você concorda, discorda, apresenta o seu ponto de vista. Este é o embate da razão. Livre, pública,
completamente solta e livre. Ou a gente convence pela razão, ou não dá certo. Não há outra forma de convencimento, a não ser esta lucidez que a razão propicia. Então a gente vai apresentar racionalmente, com fundamentos, com bom senso, e deixa que o outro reflita, que ele pense, que ele medite e que ele apresente as suas razões. Se as nossas razões não forem suficientes para a convicção dele, ele não vai se converter, e nós o respeitamos. Ele não vai se sentir persuadido, e nós o respeitamos. Esse é o método, olha que coisa notável, esse é o método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos de nos felicitar. Esse é o método, não há outro método que não seja a apresentação no plano racional. Kardec faz questão de deixar isso claro no texto. Ora, isso não é possível ao falar de um outro método. Ele apresenta o método, mas ele também fala daqueles que querem fazer um curso de espiritismo como se faz um curso de física. Kardec, inclusive, para a gente não ter dúvida, tem gente que acha que às vezes as palavras de Kardec, o Cosme que está interpretando, mas ele é tão lúcido que ele não deixa dúvida. Quando ele vai falar aí, não se pode fazer um curso aí, ó. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou química. Nem o espiritismo experimental, não estou falando nem do filosófico. O experimental pode ser feito como se faz um curso de física ou química. E Kardec apresenta os diversos argumentos no texto sobre por que não. Não é possível, porque não se trata de uma ciência do mesmo jeito que a física ou a química, que eu possa ter controle laboratorial, que eu pudesse estabelecer assim, olha, você tem que saber fazer produção de água, ou fazer uma experiência de produção de água, de síntese da água. O químico vai explicar para o aluno, olha, é muito simples, você vai pegar hidrogênio e vai te dizer um método de como extrair hidrogênio, fazendo alguma reação química com ácido e metal, por exemplo, que solta hidrogênio, você vai pegar hidrogênio. Você vai pegar oxigênio e vai dizer como é que ele pode produzir o oxigênio. Agora você vai pegar 2 partes de hidrogênio, uma parte de oxigênio, botar em determinado tubo, esses 2 gases, numa certa pressão, e você vai agora produzir uma descarga elétrica no interior desse tubo. Por exemplo, dentro do tubo já tinha um fio lá dentro, um filamento, por exemplo. Aí ele vem, liga na tomada e produz água. Eu já fiz isso várias vezes em laboratório. Isso é um curso de química experimental. Agora você experimenta dizer assim para o curso de espiritismo experimental. Você vai sentar aqui, vai pegar uma caneta, vai se concentrar e vai psicografar uma mensagem de Bezerra de Menezes. Vá. Ou se eu não quiser tanto, você vai sentar aqui e vai psicografar. Não preciso nem dizer de quem. Sente aqui agora e psicografe. Não posso. Não psicografou? Reprovado, nota 5. Você não pode passar para o ciclo 2 da mocidade. Porque no ciclo 1 você já foi reprovado. Então, não é possível. Por quê? Porque se trata de um tipo de, mesmo espiritismo experimental, hein? Que eu poderia dizer, não, tudo bem que o Cosme está falando, se aplica ao espiritismo filosófico, ao espiritismo ético, moral, aí no espiritismo filosófico, ético, moral, eu não posso ter controle sobre a aprendizagem, porque moral é coisa interna, então como eu não tenho acesso ao mundo interior do indivíduo, então ali eu não posso fazer ensino tradicional, mas no espiritismo experimental eu posso, porque aí eu tenho controle. Conversa fiada, nem aí eu posso. Por quê? Porque o tipo de experiência envolvida é uma experiência que depende dos 2 lados, do de cá e do de lá. Enquanto na minha citação da síntese da água, o oxigênio não pode assim, agora o Cosme vai passar corrente elétrica, eu não vou combinar com hidrogênio. Não vou. Pode dar descarga elétrica que ele vai ver que eu não abraço esse hidrogênio. Se ele está pensando que eu vou agarrar o hidrogênio e virar água, não vou. Ele aguarde, pode fazer. Bote lá dentro do tubinho, passe a corrente, eu vou dar banana para ele. Infelizmente, o oxigênio, o hidrogênio, a corrente elétrica, não vai, não tem vontade, não é ser livre.
que escolhe se quer ou não. Por isso eu posso fazer o controle, vou lá, e se o aluno não conseguir fazer a síntese, eu posso inclusive descobrir onde ele errou e dar nota ruim para ele. Você errou porque você não percebeu que isso que você botou não é hidrogênio, porque a reação química que você utilizou para extrair produziu uma série de outras substâncias e você não identificou primeiro que era hidrogênio puro, isso estava misturado com o vapor do ácido, etc. E você consegue traçar todo o caminho para mostrar onde foi que ele errou, aí você vem dar nota para ele. Está aprovado, está reprovado. Mas eu não posso fazer isso nem em espiritismo experimental, que dirá em filosofia espírita, em moral espírita. Então, Kardec quer deixar claro que não adianta, não há nenhuma analogia entre o ensino profissional com o ensino espírita, nem no espiritismo experimental. Nem aí é possível fazer qualquer tipo de analogia, de comparação. A diferença é muito grande de método de ensino, muito grande. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. A gente quer reproduzir o que fazemos na academia e na escola. E Kardec diz aqui, e esta frase não está solta, ele vai de vários parágrafos fundamentar essa frase, explicar por que não é possível, porque essas entidades que participam da experiência são seres livres, porque o médium nem sempre está preparado, porque nem sempre você dispõe dos recursos mediúnicos para fazer a experiência. Ele dá todas as razões por que não é possível fazer espiritismo experimental nos moldes que se faz academia. Ele dá as razões, para não deixar nenhuma dúvida. Que a gente não tente, não são opiniões isoladas, não dá para fazer. Kardec mostra por que não dá para fazer, prova por que não dá para fazer. Não apenas fala que não dá para fazer, como eu estou fazendo aqui, apenas falando. Não estou dando para vocês as provas que ele dá no texto. Mas vocês vão chegar em casa e vão ler as provas que ele apresenta, por que não dá para fazer um curso de espiritismo experimental. Então não dá para montar lá uma escolinha de médiuns, no sentido em que eu monto uma escola de química, de física ou coisa do gênero. É impossível fazer tal coisa. Impossível. Então a gente não tem a pretensão de criar médiuns, de formar médiuns. Isto é um equívoco, isso é desconhecer Allan Kardec, de desconhecer espiritismo. E Kardec deixa isso claro ao longo do Livro dos Médiuns. A gente precisaria passar aqui o dia inteiro mostrando as diversas citações em vários capítulos dele sobre essa coisa. Então é um procedimento diferente do procedimento de uma escola. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, ou seja, a inconveniência de sofrer os problemas de limitação das experiências, consiste em se começar pela teoria. Aí vem o bom senso kardeciano. Um curso, no sentido espírita, de ensino, deverá ser começado pela teoria, pela filosofia, lendo as obras, refletindo. É assim que é um bom ensino, colocando no embate da razão. Começar pela teoria não significa, diz ele, abandonar os fenômenos. Muito pelo contrário. A teoria nasceu, num certo sentido, junto com os fenômenos. Ela foi produzida numa interação teoria-fenômeno. Como a gente sabe em filosofia, que toda a ciência é produzida numa interação entre a experiência e a teoria. É um processo de interação recíproca que faz a teoria ganhar consistência e ser chamada de ciência. Então, o espiritismo é uma ciência, nasceu assim, a experiência é fundamental. Mas quando você vai estudar física, a gente começa pela teoria. Aliás, até na ciência tradicional, eu fiz o curso de física, primeiro teoria. Eu demorei um tempão para ir para o laboratório. Uma razão muito simples. Se você entrar num laboratório de física, você nem sabe o que são aqueles aparelhos lá, para que serve. É a teoria que me diz o que são os aparelhos, como ele funciona, de que jeito a experiência deve ser feita. É a teoria que diz como fazer a experiência. Você pegar um fulano e dizer assim, entre nesse laboratório e faça a experiência. Isso é uma tolice. Ninguém entra no laboratório e faz a experiência sem conhecer uma teoria. É a teoria que diz, pegue tal coisa, esse aparelho serve para isso ou para aquilo, combine desse jeito. A experiência, ela serve para confirmar, para ajustar a teoria, para fazer mudança nela, mas ela nunca pode vir antes da teoria. Experiência não vem antes de teoria. Isso os epistemólogos modernos demonstraram já desde a década de 60, e Kardec, um século antes deles, já havia dito isso. Não se faz ciência sem teoria. Isso é tolice. Por isso você começa pela teoria, apresentando a visão espírita de como é que os fenômenos são, como eles acontecem, quais são as leis que regem esses fenômenos, etc, etc.
Então, esse é o meio adequado, apresentar as obras em que a teoria está apresentada. Aí diz Kardec ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Quando eu estudo a teoria, eu já vejo para onde vai, qual é o seu caminho, o que ela pretende fazer. De um relance só, de uma forma só. Por isso é importante ter essa visão completa da doutrina, primeiro, antes até de ir para uma sessão mediúnica, de fazer uma experiência mediúnica, ter uma visão de como funciona a mediunidade, de que maneira se dão os fenômenos espíritos, quais são as leis que eles obedecem, o que eu posso esperar deles, o que eu não devo esperar deles. Por exemplo, se o indivíduo não sabe que eu não posso esperar que o fenômeno ocorra sempre daquele jeito, ele não iria para a reunião dizendo, psicografe agora, pode ser que não saia psicografia alguma. Mas ele sabe dos limites, de como o fenômeno acontece, até onde pode ir, o que esperar, o que não esperar, de que maneira funciona. É este o papel de uma boa teoria, explicar os limites e o uso da experiência. Faz a experiência de que jeito, quais são seus limites, quais são suas possibilidades. Por isso é fundamental o estudo da teoria prévia. E ele vai dizer que exatamente ele não admitia nas reuniões de experiência, de experimentação espírita, quem não tivesse estudado a teoria primeiro. Porque diria, ou nos atrapalha, ou nós o atrapalhamos. Vai acontecer as duas coisas. Ou eles não aprendem e nos atrapalham, e aí o processo de ensino não ocorre. Porque ele não conhece a teoria, ele fica cheio de perguntas indevidas, que ele poderia responder sozinho, vendo a teoria. É o que acontece quando a gente atua no movimento espírita, e 90% das perguntas são as perguntas que estão em O Livro dos Espíritos. E a gente costuma brincar, nossa, o movimento espírita não estuda Kardec, porque fazem as perguntas que Kardec já fez e já deu as respostas. Mas são os oradores espíritas que têm que responder as perguntas que Kardec já formulou e já respondeu. Isso por quê? Somos maus adeptos. Adeptos que não nos demos o trabalho de primeiro ler quem de fato fez a teoria, que é Kardec. Cosme, a opinião do Cosme é irrelevante. Quem é o Cosme? Então deixa eu pegar no original, fica vendo versões, cópias mal feitas. E nós somos os expositores espíritas, cópias muito mal feitas. Pegue o original, gente, vão direto no quem sabe, no texto, na lucidez do texto kardeciano. Mas a gente quer ouvir a opinião do orador espírita como se ele tivesse uma opinião mais importante. A nossa opinião é secundária nesse processo. A opinião kardeciana do texto é que é importante. Mas é porque é o adepto que não estudou a doutrina, que não conhece o pensamento kardeciano, e que é mais fácil perguntar a alguém que ele acha que conhece. Olha que risco, hein? Ele acha que conhece. Na maioria das vezes está equivocado. E aí ele recebe uma resposta que ele incorpora ao pensamento kardeciano e vai virando espírita exaltado sem se dar conta disso. Porque ele está construindo uma doutrina dos oradores, dos expositores espíritas, das pessoas que apresentam suas teses, e não a doutrina espírita mesmo, tal como Kardec a colocou. Então a gente não pode cair nessa história de não investigar por conta própria o próprio texto original que dá origem à doutrina. E já vou botar qual é o texto aqui, porque Kardec diz qual é o texto que contém a doutrina. Isso é ele que diz, não é o Cosme. Já vocês vão ver a frase dele. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, conhecer o Espiritismo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Ou o estudo é sério, ou não vai acontecer a persuasão, a convicção. Em um estudo sério, existem certas características que o próprio Kardec vai colocar e que eu já falei aqui nos seminários que eu costumo fazer sobre estudo sério, quando falo da introdução do Livro dos Espíritos, porque está lá no item 8 da introdução, quando ele fala da continuidade, da regularidade, do recolhimento. Estudo sério sem recolhimento, sem continuidade, sem regularidade, não é estudo sério. É na reflexão, na análise, na leitura de diversos autores, no diálogo, na conversação com as pessoas que também leram, que também conversaram. É assim que o estudo sério vai acontecendo. Não é brincando.
não é ouvindo de vez em quando, não é frequentando uma reunião pública uma vez ou outra, assistindo uma palestra uma vez ou outra, que eu vou estudar Espiritismo. Nenhuma ciência a gente vai numa palestra lá na universidade, assiste uma palestra do fulano, do Beltrano, de vez em